Pelotas, nessa região de Pelotas, como em todo o estado, é grave. Nós temos escolas dentro de bairros extremamente conturbados. Essa escola que eu referenciei há pouco é dentro de um bairro extremamente conturbado. O trabalho com o combate às drogas e à violência física, ela passa por dois prismas, a prevenção e a repressão. A repressão não é da alçada da Promotoria de Educação nem da Infância e Juventude. A repressão é uma questão do Estado, da área criminal. Então nós enfocamos, nós da Promotoria Regional e Infância e Juventude, enfocamos na questão da prevenção, trabalhar a prevenção. Palestras, divulgações de campanhas contra a drogadição e contra a violência, contra o bullying. É uma realidade grande, principalmente o bullying imoral, o bullying que não chega à questão física, mas o bullying depreciativo, que baixa a autoestima. Isso acontece, inclusive, nas séries mais baixas, menores. Os grandes problemas que têm surgido em termos de ensino fundamental aqui, a maior parte que surge é na quinta série, que é um grande problema. Porque na quinta série nós temos alunos com baixa idade e alunos que estão fora do formal de ensino, que estão junto com esse pessoal. Então, as quintas séries têm apresentado uma série de problemas. E a gente enfoca a prevenção e a reeducação como prisma principal. A repressão cabe ao Estado fazer e tem que acontecer, mas fora da nossa promotoria. Agora, além da qualidade do ensino, também há uma questão muito importante, que há muita desmotivação dos professores. Nós temos aí baixos salários, isso também influencia na questão escolar? Sem dúvida. A capacitação do professor, desmotivação do professor, falta do professor, baixos salários. Mas uma coisa tem que ser dita aqui, Marco Aurélio, é o seguinte: a questão salarial é uma questão sindical. O professor tem que lutar pelo seu salário, tem que melhorar o seu salário, merece um salário muito maior. A nossa formação passa pela pessoa do professor. Mas isso não pode gerar que o professor vá lá fazer um trabalho fraco, péssimo. Ele tem que separar. É difícil, mas ele tem. Ele tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, como faz a grande maioria dos professores do Rio Grande do Sul. Isso é que é importante. A minha mãe foi a vida inteira professora aposentada e sempre ganhou muito pouco, mas sempre trabalhou bem. E na sua maior parte trabalhou bem. A questão sindical é um problema. A qualidade do ensino, a qualidade do trabalho é outra. Passa por uma maior estruturação material, falta muito material na escola. Passa por uma adequação com o currículo dissociado da realidade, passa pela adequação aluno-série, tem que haver correção de fluxo para que os pequenos fiquem junto com os pequenos, os maiores com os maiores, passa por mais escolas estão em 9 anos no ensino fundamental, elas já não davam conta de 8 séries, agora são 9 séries. A educação infantil em Pelotas, que é prioritária e básica, ela não tem escolas suficientes para todos, há mais vaga. Passa por uma coisa que eu venho falando há muito tempo, chamada planejamento familiar. É preciso que o Estado se volte para o planejamento familiar, porque senão pode o Estado construir 100 escolas, não vai ter escola suficiente. Pode contratar 1000 professores, não vai ter professor suficiente. O planejamento é a orientação da família e um trabalho na família, para que o aluno saia da família com limites, preparado para ser socializado na escola. Hoje acontece o seguinte: o cara está lá, o adolescente de 10 anos, 12 anos, aliás, a criança de 10, 11 anos, está na família e ninguém lhe estabelece limite, ninguém lhe diz como se comportar, ninguém acompanha a sua vida escolar e ele vai para a escola e o professor estabelece limites e exige que sala de aula. Ele reflete a falta de limites que ele tem, porque nunca lhe ensinaram limites. Então, a substituição do pai pelo professor, isso tem que acabar. O professor não é pai, a não ser dos seus filhos. Então, e se trabalharmos com a família, reeducarmos a família, reorganizarmos a família, nós vamos ter o fruto dessa família na escola completamente educado, organizado, e sim para fazer a sua aprendizagem. Então, o planejamento familiar é básico, mas não distribuir contraceptivo, orientação, dizer olha, tu vai formar tua família, tu vai casar, tu vai viver junto, tu vai ter teu filho quando tiver condição financeira de sustentar, tu vai acompanhar a vida escolar do teu filho, tu vai educar o teu filho. Isso é planejamento familiar, isso não existe. O que é preciso, doutor Olavo,
para tranquilizar, digamos assim, o ambiente intraescolar? É preciso todo esse trabalho que eu estou te falando. Planejamento familiar, condições, capacitação de professores, segurança, aulas não superlotadas. Tu pega um aluno que foi portador de necessidades especiais, que foi incluído, e bota numa turma com 30 alunos, um professor, uma turma com desníveis de idade. E simplesmente é um horror aquilo ali. E a escola reclama da violência. É preciso toda essa reestruturação. O que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós estamos trabalhando com paliativos. Falta professores, eu contrato. Diminua a distância de 1,20 m para menos na sala de aula, cada aluno. Tem 50 alunos e só cabe 40, botamos mais 10. Onde cabe 40, se bota mais 10. Então, nós estamos trabalhando com paliativo, nós temos que trabalhar com a mudança geral da realidade. E o senhor acha que hoje há uma escola para todos? Existe uma inclusão social? Eu acho que a política é inclusiva, mas a gente precisa discutir que tipo de inclusão a gente está fazendo. Como eu fui na CONAI, Conferência Nacional de Educação, e eu vi a palestra lá, a professora que expondo, numa chamada inclusão exclusiva. Mas a inclusão que se faz, que é botar o aluno na sala de aula sem um tratamento especial, nada mais é do que uma exclusão que está excluindo cada vez mais aquele aluno da vida regular de ensino. Porque a gente tem muitos problemas com vagas, o senhor já referiu a questão do transporte, mas tem que haver essa fiscalização. O Ministério Público tinha aquela ficha, ou tem a ficha de... A FICAI. A FICAI, né? Está passando por uma reestruturação. Houve uma discussão grande no final do ano passado e está discutindo com a Secretaria de Educação para fazer o ajustamento desse novo modelo de FICAI. Mas a FICAI deixou de prestar o seu fim específico e passou, no final dela, a FICAI antiga, passou a ser uma permação da presença de situação irregular na vida de muitos adolescentes. Não apenas informando a evasão escolar, mas sim que aquele adolescente estava numa situação irregular, isso levava à atuação do Ministério Público. A FICAI está sendo realizada agora. Então a inclusão existe, a política, a ideia existe, mas ela muitas vezes é feita de maneira equivocada que não leva a uma situação adequada de trabalho. Me lembro agora a questão também da merenda escolar, quer dizer, o Ministério Público está fiscalizando, porque isso também é um problema para a criança que vai para a escola. Isso, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, tudo isso também vai fazer parte. Então, a gente pode ter uma ideia que é uma monstruosidade o volume de trabalho que pode se ter. Mas isso não se faz sozinho. A gente tem que trabalhar junto com as coordenadorias regionais de educação, secretarias, professores, sindicatos, associações de professores, associações de pais e alunos, e é isso que a gente quer fazer aqui em Pelotas. Vamos precisar de bom senso para agir, porque uma coisa é certa, enquanto se trabalha, não se quer fechar a escola, porque ela está mal, se quer melhorar a escola, e que a escola continue com dificuldades prestando o seu trabalho. A verdade é que não existe nenhuma outra possibilidade de uma pessoa ascender na sua vida pessoal ou patrimonial, de trabalho, a não ser via educação, a não ser que ganhe na loteria. Sim, a educação é a ferramenta essencial, fundamental para superar a pobreza. Não existe outra possibilidade. Para superar a pobreza material e a pobreza interna da gente, né? O aprendizado, a reforma íntima que se prega aí a pessoa tem que passar nas suas convicções, é só através da educação. A educação hoje a educação, se discute uma educação repressiva, nunca, posso falar, uma educação repressiva. Hoje a educação no sentido de que se discuta, esse aluno está mal, está se comportando mal, ele sai da escola, esse não vai ficar na escola, esse vai se afastar da escola. Não é essa a visão. A educação tem que ser inclusiva e tem que ser uma educação sem punições, uma educação sem medo. O aluno tem que aprender que ele tem que ter limites, que ele tem que se comportar, que ele tem que estudar e que ele tem que respeitar,
porque ele entende que tem que respeitar o seu professor, que ele tem que ter limites, e não por medo de uma punição. Porque aquele que respeita porque vai ter medo de ser punido, na realidade ele não respeita. Ele só não quer sofrer uma consequência. Claro, e tem muitos pais, o senhor até já referiu no início do programa, que acham que a escola tem que fornecer tudo. Não. Inclusive esses limites, Não. né? Mas isso é uma parceria que vem de casa primeiro e depois com a escola. Porque a base desses limites foram plantados na família. É isso que eu estou te dizendo. Isso não acontece hoje em dia. Não há essa base. Claro, existem as exceções, mas... e isso só vai mudar quando a família, aquele que compõe a família, formar essa família no momento que ele tem a capacidade e maturidade para formar a família. E não um adolescente. E viver maritalmente com 14 anos, 15 anos. Que família, como eu atendi esses dias na promotoria, que noção de família ele tem? Nenhuma. Então ele tem que ter maturidade, condições patrimoniais para formar aquela família, estabelecer e depois isso refletir na escola. Hoje não acontece isso e o reflexo é negativo na escola. Quais são agora os próximos passos desse projeto que está em andamento? O senhor pretende promover encontros de conscientização? Houve esse primeiro encontro agora que a gente estabeleceu essa rede. Agora o próximo passo é as reuniões do Grupo Escola à Luz e se continuar estabelecendo recomendações e orientações para essa rede que foi se formada. E depois vai se fazer algum seminário, algum simpósio, alguma coisa que vão surgindo depois. No momento agora a gente vai estabelecer, deixar o ano letivo seguir o seu... e estabelecendo recomendações dentro desses temas. Adequação curricular, correção de fluxo, violência escolar, drogadição e outros temas mais. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. O senhor tem ainda um minuto de recado final. O meu recado final é o recado de quem gosta de trabalhar com educação, pregada por Paulo Freire, pregada por tantos educadores. Educação é a base de tudo. Isso é um ditado antigo. Uma coisa, a família é a base de tudo. Família e educação são os dois pilares que sustentam a nossa vida, moral, patrimonial e intelectual. Então é isso que a gente tem que trabalhar. O Ministério Público, em boa hora, se voltou para esse direito fundamental do cidadão, que é a educação. Ok, doutor José Olavo dos Passos, mais uma vez eu agradeço a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Nós ficaremos por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!